O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, e assim como na edição passada, por questões de agenda, o Átila mandou pra gente, né, o áudio do seu estudo de caso nesta semana, né? Então teremos agora a fagocitose do especial Coronavírus no match. Mas antes disso, o Felipe tem um anúncio a fazer. Pois é, perguntar para vocês se vocês já conhecem o Conversas Paralelas, que é um podcast original Globoplay, apresentado pelo nosso querido Ivan Mizanzuki. E no Conversas, o Ivan ele mostra para o mundo um lado ainda desconhecido dos convidados dele. Tem, por exemplo, Marcela Diné contando que já quis aprender sérvio. Tem a Lorelai Fox falando sobre ufologia, um episódio ótimo. Tem também a Andrea Sadi, especialista em política, falando sobre a sua maternidade. E até a Monja Cohen falando de rock brasileiro, numa situação imperdível. A cada episódio, um lado ainda desconhecido de cada convidado é revelado ao público e é interessante, super divertido ao mesmo tempo. Conversas Paralelas é um podcast original Globoplay que você pode ouvir no app do Globoplay ou nas demais plataformas de áudio. Olá a todos, bom estar de volta. Várias notícias importantes para a gente falar sobre a Covid, principalmente, claro, sobre a Omicron. Antes de chegar nela, alguns outros resultados interessantes. Logo mais a gente deve ter uma conversa sobre novos tratamentos para a Covid. Uma das farmacêuticas que mais desenvolveu coisa até aqui, que tem produzido grande parte das vacinas, que é a Pfizer, anunciou um medicamento deles que tem bastante proteção em fase 2 e 3 contra a Covid, impedindo bastante, inclusive, hospitalização. É o melhor tipo de sinal de que as pessoas estão sendo protegidas. Ainda são resultados de fase 2 e 3, ainda é o anúncio da farmacêutica. Eu vou esperar a avaliação do FDA para a gente discutir isso mais a fundo, mas já queria deixar todo mundo a par que está no radar também. A gente tem um resultado essa semana de uma equipe de pesquisadores alemães, ou da Alemanha, não necessariamente alemães, que dá um bom sinal do que a gente pode esperar ver sobre as origens do vírus. E vou entrar direto nesse resultado aqui, antes de partir para a Omicron, para poder reunir tudo. Esse grupo fez o quê? Uma das grandes perguntas para a gente poder entender a origem do SARS-CoV-2, que é o vírus que vem causando a Covid, é entender como ele consegue usar um mecanismo específico das nossas células, que é o chamado sítio de clivagem da furina. Que quer dizer o seguinte: furina é uma proteína que as nossas células fazem que serve para digerir outras proteínas. Ela quebra pedacinhos de proteínas nossas, então ela processa as proteínas. E alguns vírus, o vírus da gripe é um desses, conseguem usar esse mecanismo para poder infectar a célula, para poder entender que eles estão dentro da célula. Então, vários vírus têm sinais que eles usam para entender se eles estão dentro da célula ou não, ou para processar. O vírus não tem esse entendimento se eles estão dentro da célula ou não, e onde eles devem começar a desempacotar o material genético e começar a causar uma infecção. E um dos mecanismos que eles usam é essa proteína que está nas nossas células fazendo outras funções, mas eles aproveitam isso para saber que estão dentro da célula. Então eles têm uma região que essa proteína nossa reconhece, quebra, e quebrando isso eles sabem que eles estão dentro da célula e podem causar uma infecção. Mais ou menos como algumas sementes de plantas, por exemplo, que você tem que dar uma lixada antes ou uma desgastada nela para a semente poder brotar, que é o sinal que a planta tem de que essa semente foi pega por algum bicho que vai carregar aquilo, ou ela já desgastou o suficiente no ambiente e agora ela pode começar a brotar. É um sinal que o organismo usa para poder saber se ele está no momento certo ou não de seguir a programação dele. Nesse caso, por que esse sítio é tão importante, ou por que ele desperta tanta atenção? Porque outros coronavírus, principalmente os outros parecidos com o SARS-CoV-2, como o vírus da SARS, não são capazes de usar essa proteína. E com isso eles não conseguem infectar tão bem o nosso pulmão. O SARS-CoV-2, não se sabe como, tem esse mecanismo, consegue usar essa parte da célula e com isso
ele consegue invadir o pulmão e causar a infecção que tem causado a Covid, que tem feito o vírus se espalhar. Então, um dos mecanismos que a gente tem que explica por que o SARS-CoV-2 causa a Covid e virou essa pandemia, e o vírus SARS-CoV-1, que causa a SARS, não foi tão bem sucedido, é esse mecanismo de clivagem da furina, ou sítio que é reconhecido por essa proteína. E quando eu digo que a gente não sabe de onde veio, eu quero dizer o seguinte: a mutação que faz isso, a mudança que o vírus tem, que permite que ele seja reconhecido pelas células e que deixe ele causar infecção, a gente sabe qual é. A questão é que até hoje não se conhece outros vírus ao redor dele que também tenham essa região, também tenham essa mudança. Então um argumento muito forte que o pessoal tem, ou melhor, um argumento muito comum que o pessoal dá para dizer que esse vírus foi desenvolvido em laboratório ou que ele foi otimizado para causar infecção em humanos, é dizer que os vírus naturais não têm essa região, não têm esse sítio, não têm essa capacidade de ser reconhecido aí, e o SARS-CoV-2 tem, e está aí causando o problema que ele causa. Ignorando, claro, que ele está aqui justamente causando o problema que ele causa porque ele tem esse sítio. Se ele não tivesse, a gente não estaria sabendo dele. Mas fica essa pergunta: como que o vírus consegue fazer isso? E por que essa pergunta é importante? É importante para a gente saber como que ele se adaptou a humanos agora, se foi naturalmente, ou com seleção em laboratório, ou como for, e se outros vírus têm a capacidade de fazer isso também. Se esse sítio é tão importante, se essa região é tão importante para ele poder se transmitir entre as pessoas, será que tem outros coronavírus que conseguem fazer a mesma coisa? E esse grupo da Alemanha foi atrás de um ponto muito importante. Eles falaram, bom, vamos ver na natureza o quão comum isso é. E aí eles voltaram em várias amostras de morcegos europeus, que são diferentes dos morcegos asiáticos, também tem coronavírus, mas tem coronavírus diferentes dos coronavírus de morcegos asiáticos, e foram ver se esses vírus têm essa mutação e se ele não tem, o quão difícil é dele conseguir essa mudança que permitiria ele conseguir infectar as nossas células. E o que eles viram foi o seguinte, que são muito poucos passos, às vezes é só uma mudança que o vírus precisa ter no material genético dele para conseguir ter esse reconhecimento, para ter esse sítio presente ali. Então o que eles viram foi que em vírus naturais de morcegos da Europa, que não são os que estão causando SARS ou a Covid ou o que for, eles estão a um passinho só de adquirir essa mutação. Esse um passinho é super preocupante porque quer dizer que eles têm o potencial então de causar problema. Então o que eles viram foi que é relativamente simples para outros coronavírus que são também do grupo de vírus que causa a SARS, mas como eu disse, não são os vírus de morcegos asiáticos, adquirirem esse tipo de mutação e se adaptarem melhor ao hospedeiro humano. Então deixa a gente já de sobreaviso que podem ter outros vírus que nos causariam problemas, que não estão tão distantes de mudar o suficiente para nos causar problemas, e então isso reforça para a gente a teoria de origem natural do vírus, agora que a gente sabe outros coronavírus na natureza que estão a um passinho de fazer o que esse coronavírus fez. E esse um passinho a gente sabe que pode ser dado ou que é favorecido se você tem humanos convivendo com animais silvestres em ambientes próximos. Por exemplo, em um mercado de carne fresca de animais silvestres, como foi onde a gente começou a ver os casos na China. Então, mais um resultado de um grupo independente com outra estratégia, com outra coisa, mostrando para a gente a possibilidade maior de uma origem natural do vírus. E isso não estou dizendo para aliviar a barra de ninguém, para dizer de onde esse vírus veio ou não, mas para lembrar as pessoas de que de onde veio um coronavírus, tem vários outros que podem vir também. Então a gente tem que ficar esperto, monitorar e testar e continuar preocupado em desenvolver vacinas que protejam contra vários coronavírus, não só contra a Covid, que aí entra inclusive no dilema da Omicron, que a gente começa agora. Indo para a Omicron, eu basicamente vou falar só dela em relação à Covid, porque esse é o grande problema da humanidade nesse momento, porque onde a Omicron chegou, ela não tem feito uma onda, ela tem feito um paredão. São país atrás de país, região atrás de região, batendo recorde de casos em pouquíssimo tempo por causa do espalhamento desse vírus. Então, para dar um exemplo, o Reino Unido tinha calculado ali no começo de dezembro que eles levariam até janeiro para o Reino Unido todo estar dominado pela Omicron. E uma semana depois, agora no dia 13 de dezembro,
a Omicron já dominou Londres e está prestes a, nos próximos dias, dominar o Reino Unido como um todo. Então ela está se transmitindo muito rápido, mais rápido inclusive do que esperavam. Outras regiões da África do Sul também estão com os casos lá em cima. Noruega, Dinamarca, países que tinham controlado o vírus muito bem até aqui, estão batendo recorde atrás de recorde de casos, sem, por enquanto, perspectiva de um teto para isso. Então é um vírus extremamente transmissível. E tão transmissível que a gente começa a ter resultados agora sobre o que eu tinha prometido em episódios anteriores, a relação dele com a imunidade e com hospitalização. Então, o primeiro resultado importante dessa semana é uma análise de dados de pacientes do sistema de saúde da África do Sul, vendo qual que é a proteção de vacinados e não vacinados das pessoas em relação a Ômicron e qual é a chance de complicação dessas pessoas que pegaram esse vírus. Primeira coisa sobre vacinação, eles viram que para quem tomou 2 doses da Pfizer, que foi um dos regimes de vacina da África do Sul, o outro foi o da AstraZeneca, mas a Pfizer foi mais usada lá, 2 doses, a proteção contra hospitalização, que era de 93%, 95% contra a variante Delta, caiu nesses vacinados para 70% com a Omicron. Então 2 doses da Pfizer, dava antes 90%, 95% de proteção contra hospitalização e com a Omicron, que tem mutações que consegue escapar um tanto do sistema imune, essa proteção caiu para 70%. Ainda é ótima, ainda é muita proteção, é mais do que a OMS pedia, exigia quando foi financiar o desenvolvimento de vacinas, mas é uma queda significativa, quer dizer que tem mais chance de complicação aí. E a chance de pegar Covid, de se infectar com ela, e aí por consequência transmitir a Covid, caiu de a proteção para a infecção e por consequência transmissão, mas transmissão nesse caso não é o que se mediu, foi só a chance de infecção, caiu de 80%, que era o que as 2 doses da Pfizer dava para essa população até pouco tempo atrás, para 33%. Quer dizer, se antes 8 em cada 10 pessoas que tinham sido vacinadas com 2 doses nem pegavam Covid, agora 2/3 das pessoas vacinadas com 2 doses podem pegar Covid. Tem menos chance de ter hospitalização, acabei de falar do resultado de hospitalização, mas é sinal de que muita gente pode pegar, o que explica como esse vírus está conseguindo ser transmitido mesmo entre vacinados. Lembrando e marcando aqui que tem redução de transmissão, tem redução de infecção, tem proteção e com a 3ª dose, resultados outros, que eu já falei inclusive semana passada, de outros estudos, grande parte dessa proteção é restaurada. Mas agora está claro para a gente com esses resultados que a gente precisa da 3ª dose para poder restaurar essa proteção. Então, com 2 doses, a proteção para pegar o vírus caiu bastante e a proteção de hospitalização caiu um tanto, mas ainda está lá presente. O que explica o outro resultado do pessoal da África do Sul, que é comparando essa onda de Omicron agora com a onda da Covid lá no começo, em 2020, vale a pena marcar isso, a severidade da doença caiu 30%, ou seja, se antes você teria 10 pacientes para cada X casos, agora você tem 7 pacientes para o mesmo número de casos. Então a severidade da doença diminuiu nessa onda de Omicron. Mas repara aqui que eu estou falando que a gente compara isso com o começo de 2020. O que mudou de 2020 para cá? Então, o que mudou de 2020 para cá foi que tem mais imunidade presente nas pessoas agora. Então, não é que o vírus é menos severo, é que existe mais imunidade nessa população e com isso você tem o mesmo número de casos, e com isso você tem o mesmo número de casos ou um número maior de casos, mas menos pessoas sendo internadas. Então, é assim que a gente concilia as coisas e eu já tenho mais resultados para empilhar em cima disso. Importante saber que quem foi muito, muito afetado na África do Sul pela Omicron foram as crianças. A transmissão foi muito grande entre elas. O começo da onda de Omicron foi especialmente complicado para crianças, muito mais do que as ondas de vírus anteriores. Por quê? Porque as crianças não estão vacinadas, mas estão circulando, estão em escola, estão em outros lugares. E se os adultos estão protegidos, ainda que parcialmente,
pela vacinação, isso quer dizer que eles não vão ficar tão mal, não ficam tão preocupados, circulam mais, o vírus também circula e encontra mais as crianças. É aquela história que a gente já conversou em outros episódios aqui, que quando você tem uma parte da população protegida, essa população mais protegida se descuida mais, deixa o vírus circular mais, e aí quem não está vacinado acaba pagando o preço. Então, tem esse resultado da África do Sul. Importante saber que a proteção caiu um pouco, mas precisa da terceira dose para poder restaurar ela. E como toda variação a respeito de vacina que a gente acompanha até aqui, o resultado é mais complicado em idosos. A proteção nos mais novos continua muito alta, ela foi menor, ela caiu mais com a Omicron para os mais velhos, principalmente acima de 60 anos e acima de 70 anos. Então, um recado para todo mundo aqui, tomem a dose de reforço, e se você conhece algum idoso que não tomou dose de reforço, faz o favor de avisar essa pessoa para fazer isso. Esse é o resultado da África do Sul, mas como o vírus está explodindo no Reino Unido, e o Reino Unido é um dos lugares que mais testa, acompanha, e que tem grandes grupos de epidemiologia, só não estão respondendo à altura com base no que o pessoal estima, o Imperial College, o grupo do Imperial College do Neil Ferguson, que tomou tanto na cabeça durante a pandemia, já mediu o que a gente tem de resultados até aqui no Reino Unido, fazendo teste, o PCR, para confirmar que tipo de vírus que as pessoas têm, e estão dando a estimativa mais sólida até aqui de transmissão da Omicron e de chance de desenvolver complicações por conta dela. Lembra que foi o grupo que falou que a variante Alpha era mais transmissível, que mostrou que a Delta era mais transmissível e que agora estão dando resultados sobre a Omicron, então tende a ser um grupo que dá resultados bastante sólidos. E o que eles estão falando são várias coisas muito preocupantes. A primeira delas é a Omicron está dobrando o número de casos a cada 2 dias. 2 dias. Isso é brutal na transmissão do vírus. Até aqui, no pior momento da pandemia, com as pessoas desprotegidas, sem máscara, não recolhidas, circulando sem saber o que era a Covid direito, lá no começo de 2020 na Itália, por exemplo, a gente tinha o número de casos dobrando a cada 3 a 5 dias. Então é uma redução brutal nisso, porque esse vírus é muito transmissível. Sinal de duas coisas. Sinal de que as pessoas não estão se protegendo de novo, e o Reino Unido a gente já noticiou aqui várias vezes que as pessoas estavam se aglomerando de novo, não estavam usando máscara e por aí vai. E é um sinal de que esse vírus é muito transmissível, o que a gente já está medindo por outras coisas, é o que a África do Sul já estava demonstrando e é o que outros lugares já estão demonstrando. Além disso, além dessa chance de transmissão violenta, o que eles estão vendo é que a chance de complicações, a severidade da doença que a Omicron causa nas pessoas não é diferente de outras variantes. O risco de você desenvolver complicações com a Omicron é o mesmo da Delta, por exemplo. Ou seja, não tem essa da infecção da Omicron ser mais leve. Mas, Átila, como que tem tantos casos e tem menos hospitalização? Como que a África do Sul está medindo ali que tem uma redução de 30% na hospitalização? A chance de ter complicação com a Omicron é a mesma da Delta, e assim como acontece com a Delta, se as pessoas estão vacinadas, se elas já têm uma imunidade prévia, a severidade da doença é menor. Então a gente não está vendo um vírus mais leve, a gente está vendo uma explosão de um vírus tão perigoso quanto dentro de uma população que está mais protegida com vacinas. E é isso que está rolando no Reino Unido. Então eles podem esperar. E a outra coisa é que com essa velocidade de espalhamento desse vírus, ainda não deu tempo de ver esse paredão de pessoas sendo internadas em hospitais. Mesmo na África do Sul, ainda é muito cedo para ver a grande onda de hospitalizações. No Reino Unido, em particular, o vírus apareceu no começo de dezembro. E a gente está vendo aqui, enquanto eu gravo hoje, o Reino Unido bater quase 88 mil novos casos, o que é um recorde que é quase o dobro do número de casos mais alto que eles já chegaram até antes. A média móvel deles chegou a 40 mil, no máximo 60 mil casos ali no pior momento, no começo de 2021, antes da vacinação pegar bem e fazer efeito para eles, e agora eles já estão passando de 80 mil casos e subindo, e isso vai longe ainda. Ou seja, eles mal começaram a lidar com a Omicron e ela já está causando esse número de casos, e a onda de hospitalizações deve começar a chegar lá no final de dezembro,
começo de janeiro. E aí eles de fato vão ver o problema que essa variante está causando, apesar das vacinas. Então são as duas coisas para a gente estar achando que ela é mais leve até aqui, sendo que ela não é mais leve. É o fato de ter muita gente imune, e aí com isso a gente vai ver muito caso, mas pouca internação. Como eu disse, ainda tem uma boa proteção mesmo para quem só tomou 2 doses de vacina contra a hospitalização, e o fato de ainda não dar tempo de ver o sufoco que ela deve causar. Então fica o aviso para todo mundo, a terceira dose é fundamental para a gente poder conseguir garantir uma boa proteção, e ainda vai vir uma onda de casos e hospitalizações aí em muitos países do mundo, o Brasil inclusive, porque aqui a gente já tem regiões que estão com ocupação máxima de leito de UTI, ou 90% de leitos de UTI ocupados, como Rondônia e Pará, antes da Ômicron. Isso ainda deve ser caso de Delta. E a Ômicron vai passar por cima ainda disso tudo. Então, resultados do Reino Unido, o que a gente estava esperando de chance de hospitalização e complicação. E aí o que a gente pode esperar para muitos países é então essa proporção de hospitalizados em relação a casos variando de acordo com a imunidade prévia das pessoas e não de acordo com o vírus, porque o vírus, como eu disse, causa o mesmo problema que ele causava até aqui. O Brasil nessa está bem, a gente teve bastante vacinação, tem 2 doses para muita gente aqui, tem 1 ou 2 doses em cima de muitos brasileiros que infelizmente tiveram Covid e têm imunidade prévia pelo vírus além da vacina. O que a gente está demorando para fazer aqui é a adoção da dose de reforço, que ainda não chegou em 15% dos brasileiros e precisa andar voando a galope, sem falar da vacinação das crianças, que, como eu disse, estão muito em risco com essa onda de casos. Então, ainda é incerto o que a gente vai ver país a país, essa onda de hospitalizados e de ocupação de leitos de UTI e, por consequência, de mortes, porque isso vai depender agora de qual foi a vacinação que cada país adotou, qual é o histórico de imunidade prévia de cada país até aqui. E o Brasil tem chances de estar bem localizado nisso, mas se forem metade dos pacientes, se for 1/5 dos pacientes precisando de hospitalização em relação a ondas anteriores, se ainda tiver muito caso, ainda é muita gente precisando de hospital. Então, o Reino Unido, por exemplo, eles podem ver 2, 3, 5 vezes menos pacientes, que eles ainda vão ver uma onda brutal de pacientes com esse número de casos que eles estão atingindo agora. Eles vão chegar a 88, 90, 100 mil aqui tranquilo, se não muito mais do que isso. Então, mesmo se for uma fração pequena dessas pessoas, menor, por causa das vacinas, que vão precisar de hospital, são profissionais de saúde exaustos, acabados, o sistema de saúde, na grande maioria dos países, já bastante debilitado, que ainda vão encontrar bastante gente chegando agora com a Ômicron, sendo que dessa vez ela é tão transmissível que os casos entre os profissionais de saúde vão ocorrer concorrentes junto à explosão de pacientes. Não necessariamente foi o que aconteceu em ondas anteriores. Nessa, infelizmente, é o que vai rolar. Então, por isso a gente precisa da dose de reforço, e a gente tem notícias aí pelas próximas semanas do que vai acontecer com esses países. E aí, coroando a história da vacinação, para pegar uma outra coisa que a gente está vendo acontecer bastante aqui no Brasil, então vou trazer uma notícia nacional, mas é para comentar notícias internacionais anteriores aqui. A gente está tendo uma onda de gripe no Brasil, e provavelmente junto dessa onda de gripe, casos de Covid que não estão sendo testados e diagnosticados. A gente está com menos testes agora, porque as pessoas estão mais protegidas com a vacina e não estão testando os casos mais leves. A gente está com o sistema de cadastro de casos de gripe e de Covid fora do ar, com a invasão do Ministério da Saúde por hackers com usuário e senha. E a gente está com baixo índice de vacinação e outros problemas, com as pessoas circulando sem máscara, se encontrando, confiando só na vacina da Covid e pegando outros vírus respiratórios, como o vírus da gripe. Outra parte da explicação de por que tem tantos casos de gripe é que a vacina da gripe perdeu a capacidade de proteger contra a variante de gripe que está causando casos no Brasil agora. O Butantan é a nossa fábrica de vacinas, só devem começar a produzir, ou melhor, só devem ter vacinas que protegem contra a gripe de agora, em janeiro do ano que vem. Então, estou trazendo essa notícia justamente para comentar algumas coisas. A gripe, de tempos em tempos, escapa da vacina, o vírus da gripe, o influenza consegue escapar da vacina, agora parece ser um desses momentos. Esse vírus da gripe circulando agora, que foi detectado primeiro na Austrália, ele recebe o nome de H3N2 Darwin, que foi detectado, porque foi detectado na cidade de Darwin, na Austrália.
ele escapa das vacinas que a gente tem até aqui, e como se faz toda vez que isso acontece, o mundo se reúne, as pessoas falam, quem causa problema é esse vírus, vamos atualizar a vacina para proteger contra ele, e aí ano que vem a gente vai ter vacina vindo para proteger contra esse vírus. O que dá para a gente um preview, uma noção do que pode acontecer com a Covid mais para frente. Tem fabricantes testando novas versões de vacina contra a Omicron agora para restaurar uma proteção maior contra ela. O coronavírus está se mostrando capaz de escapar de imunidade prévia, o que já é um sinal do que ele pode causar de problemas mais para frente. E se ele fizer isso, o que a gente vai ver é algo como o Butantan vai fazer agora, de entrar no ciclo de produção de novas doses de vacina, que vão levar algumas semanas ou meses para poder entregar essas vacinas lá na frente com uma nova proteção. No caso da vacina da gripe, esse ciclo é rápido porque isso é feito há décadas e o sistema de produção e teste disso já é bem azeitado, já está bem engrenado e acontece regularmente. Com a Covid talvez a gente tenha mais alguns engasgos em relação a isso, mas o fato de ser o Butantan que está fazendo essas vacinas aqui lembra a gente da importância de manter as fábricas de vacina aqui no Brasil funcionando, financiadas e bem equipadas. Porque se a gente tiver que fazer vacinas novas contra a Covid, vocês já sabem quais são os países com dinheiro que vão comprar as primeiras doses que vão vir disso. A União Europeia já está encomendando 200 milhões de doses futuras que ainda não foram feitas contra a Omicron atualizadas. Vulgo, se o Brasil, no ritmo que anda, comprando vacina, porque agora não tem concorrência, né? Com o ministro da Saúde falando aqui que ainda vai ver se a gente vai precisar da vacina para as crianças que estão prestes a pegar a Omicron amanhã ou em semanas aqui, ano que vem, enrolando para fazer uso dessas vacinas, vocês calculam quanto que a gente não pode ter problema lá na frente se precisar de vacinas atualizadas, dada essa postura do governo aqui. Para se adiantar nisso, é importante a gente ter Fiocruz e Butantan capazes de produzir vacinas aqui no Brasil e de produzir vacinas atualizadas. Aí sim, o governo federal se mobiliza também para fazer a sua parte. Então, por estratégia internacional de compra, de autonomia e, infelizmente, no caso do Brasil, por estratégia nacional de competição e negligência, é muito importante ter mais de um centro produtor de vacina, por mais que você não esteja usando as vacinas daquele centro nesse momento. Então, para conversar com o lance das vacinas todas que a gente já falou até aqui, de quebra de patente ou não, e distribuição de vacinas para outros países, e com tudo aquilo que a gente já tinha visto. A gente está prestes a cruzar a fronteira de 10 bilhões de doses de vacina contra a Covid aplicadas no mundo. Tem 2 bilhões de doses aí que são da Pfizer, uns 500 milhões de doses da Moderna e de algumas outras fabricantes não tão grandes, Bharat Biotech, algumas outras, mas 2 bilhões de doses e quase 2,5 foram feitas da vacina de Oxford AstraZeneca, que foi produzida em grande parte na Índia. Tem mais uns 2 bilhões de doses aí que são da Coronavac, que foi produzida aqui no Brasil e na China e em outros países, e tem uns 2 bilhões de doses também da Sinovac, que a gente não viu tanto aqui no Brasil, da CanSino, perdão, que a gente não viu tanto aqui no Brasil, mas que foi muito usada na China. Então, desses 10 bilhões de doses que o mundo viu, pelo menos metade delas, se não mais do que isso, foram feitas dentro do eixo China-Índia, principalmente, que são países que estão investindo na autonomia de produção dessas coisas, e é de onde a gente pode esperar vacinas atualizadas lá para frente. Então é importante a gente se manter capaz de produzir e fazer comércio desse tipo de coisa, porque dentro do eixo europeu-norte-americano a gente sabe que eles têm mais poder de compra e costumam sifonar e afunilar essas doses para eles primeiro. Então estou usando aqui a vacina da gripe, que vai ser atualizada para lembrar vocês de se protegerem contra a gripe com máscara e distanciamento, que vai proteger da Omicron também. Não conte com as vacinas para essa proteção, por mais que as vacinas sejam importantes. E no caso da Omicron, conte com a vacina sim, para ter mais proteção além de tudo. Tome a sua dose de reforço, porque a gente está vendo que ela é bastante necessária e que ela restaura bastante imunidade, principalmente contra a hospitalização, que é o que a gente espera se proteger. Pelas próximas semanas aí a gente vai ver grande parte da Europa e da América do Norte tendo problemas. O Canadá já está com casos estourando, apesar de ter alta vacinação. Os Estados Unidos está tendo problema em algumas regiões já. E esse vírus já está estabelecido no Brasil. E pelo menos em São Paulo a gente já tem casos de transmissão comunitária e de supertransmissão dentro de evento fechado. Então é questão de tempo.
um mês aí, 2 meses no máximo, até a gente ver esse caso estourando por aqui. Era muito bom a gente estar protegido até lá, tomar suas doses e cobrar a presença de vacinas para as crianças, que acabou de ser aprovada pela Anvisa, a vacina da Pfizer, com o registro definitivo de uso no Brasil, não é nem o registro emergencial, porque é hiper segura e funciona muito bem. A gente precisa dessas doses o quanto antes. É isso, um abraço para todos, se cuidem, toda vez agora eu vou recomendar, fiquem de olho na dose de reforço, é muito necessária e a gente vai se falando. Beijo na mucosa de vocês, que deve ser protegida com a dose de reforço.